Força de atrito é uma força que ela vai surgir do contato com o objeto. Imagina que para puxar ou empurrar um objeto, nós vamos ter uma certa resistência, porque existe um atrito que agarra, que segura esse objeto com a superfície. O atrito atua na direção paralela à superfície. Se eu estou empurrando um bloco, ele atua contrário à minha força, e o seu módulo depende da força normal, ou seja, para a gente calcular a força de atrito, nós dependemos dessa letrinha grega chamada μ vezes uma força normal, que vai surgir do contato com a superfície. A força de atrito depende do material do corpo que sofre a força e do material que constitui a superfície de contato. Então, aí a gente vai ter diferentes coeficientes de atrito. Esse coeficiente de atrito aqui, vejam, ele não tem unidade, é uma constante. Nós temos alguns casos especiais. O atrito não depende da área de contato entre o objeto e a superfície. Não importa se a superfície tem 2 centímetros ou 20. Se a normal for a mesma e o material for o mesmo, o atrito também será. Então, vejam, não importa se a superfície for uma mesa fininha ou uma superfície grossa, como um bloco, ok? Se o objeto estiver em repouso em relação à superfície, sofrerá um atrito estático. Se o objeto está em movimento, o atrito em questão será chamado de cinético ou dinâmico. O que é estático? Estático significa parado, em repouso. Se o objeto se mover, o atrito será cinético ou dinâmico. Cinético e dinâmico está ligado ao movimento. O coeficiente de atrito estático é maior que o cinético. Ou seja, significa dizer que se eu tenho um objeto em repouso, numa certa superfície, para que essa superfície possa permitir um movimento, sempre a gente vai ter o seguinte: o coeficiente de atrito, enquanto o objeto está em repouso, é maior do que quando o objeto está em movimento. Ou seja, se o objeto entrou em movimento, o atrito diminui e a gente chama ele de atrito cinético. Temos um bloco e uma superfície. Eu estou empurrando esse bloco, a força de atrito está puxando o bloco, está segurando o bloco. O que seria esse atrito? Ele surge devido à rugosidade do material, ou seja, uma caixa sobre o solo, uma caixa de madeira, vai ter diferentes rugosidades. Rugosidade é a aspereza, certo? Significa dizer que as partículas da caixa de madeira vai entrar em contato com as partículas do solo e vão tentar se agarrar. Como vocês podem ver aqui, é como se fossem pequenos dentinhos que tentam segurar o objeto. Então, se a superfície for lisa, logicamente a gente vai ter um atrito menor. Eu tenho uma mesa. Se eu empurrar um livro sobre essa mesa, logicamente ele vai deslizar pouco e vai parar. Se eu pegar e colocar algo nessa superfície para tornar ela mais lisa, então eu posso empurrar esse objeto na mesa de forma que ele vai obter uma aceleração maior, porque o atrito diminui. O atrito é algo bom na nossa vida, gente. Se não fosse o atrito, a gente não conseguiria andar, a gente iria deslizar sobre o solo, né? A gente só consegue porque o nosso sapato se agarra ao solo e a partir do momento que você empurra para trás, o atrito está empurrando o nosso corpo para frente. Assim como o objeto, né? Estou empurrando o objeto, a força de atrito está puxando ele, tentando impedir esse movimento. Olha, gente, para explicar o atrito é o seguinte. Nós temos aqui um objeto em repouso. Estou aplicando aqui nele uma força F. Se está em repouso, a minha força não está sendo capaz de colocar um objeto em movimento. Neste caso, a gente diz que a força
F, em que eu estou empurrando, será igual ao atrito que está contrária à minha força. Aqui é o seguinte, eu estou empurrando o objeto com uma intensidade um pouquinho maior. Estou fazendo isso para vencer o atrito. A gente disse que vai vencer o atrito. O que significa dizer isso? À medida que eu estou aumentando a minha força, a força de atrito também está sendo maior. Chega um momento que ela se encontra no seu máximo. O atrito tenta segurar o objeto de todo jeito, não consegue. E a partir daí que o objeto vai entrar em movimento. Então, a gente vai ter que definir esses dois momentos. No momento em que eu estou aplicando uma força, mas ainda não consegui mover o objeto, o meu atrito ali está segurando ao máximo. E no momento em seguida que o objeto começar a se mover através da minha força, significa que eu venci aquele atrito chamado atrito estático, enquanto o objeto estava parado, e coloquei o objeto em movimento, e o atrito no solo vai ser menor, chamado agora de atrito dinâmico, que é o atrito voltado ao movimento. Então, a força de atrito estática é aquela força máxima. Enquanto eu estou aplicando uma força, o atrito está lá segurando, agarrando de todas as formas esse objeto, certo? Ele está na iminência do movimento, está querendo se movimentar, mas ainda eu não consegui vencer o atrito. No momento em que eu estou aplicando uma força maior, aí eu venço esse atrito estático e agora o objeto se move, porém vai ter atrito ainda? Vai. Esse atrito vai ser menor, chamado de atrito dinâmico, atrito do movimento. Então, para a gente calcular a força de atrito estático, dependemos do μ estático vezes a normal. E para calcular o atrito dinâmico ou cinético, chamado também, μ dinâmico vezes a força normal. Veja essa figura aqui. Essa imagem vai mostrar uma mola. Eu tenho uns bloquinhos aqui, ó, um caixote com dois pezinhos. Tem uma mola que está puxando, tentando puxar esse objeto. À medida que eu estou puxando, o objeto está parado ainda, estou aumentando a força. Chega um ponto em que o objeto entra em movimento, ó. Essa força diminui e ele vai ficar em velocidade constante. Nesse caso aqui, ó, à medida que eu estou aumentando a minha força, o atrito também está aumentando a força. Aqui é o eixo do atrito, aqui é o eixo da minha força. Chega ao máximo, o objeto se movimenta e o atrito diminui. E aí a gente chama de atrito dinâmico, atrito do movimento. A minha força vai ficar agora constante, puxando o objeto que já está em movimento, e o atrito também vai ser um atrito constante. Beleza? Então, o máximo de força que o atrito estático pode colocar vem até o topo desse gráfico aqui, ok? Quando a gente tem essa queda aqui, significa agora que o objeto vai entrar em movimento. O atrito estático é aquele que acontece quando uma força age em um corpo sem fazer com que ele se mova. Imagine que o corpo é puxado, mas a força com que ele é puxado não faz com que ele deslize na superfície. Isso indica que a força de atrito agiu impedindo o seu movimento. Então, essa força de atrito que o corpo está parado é o estático. Neste caso aqui, a minha força e a de atrito são iguais, porque o corpo ainda não é colocado em movimento. Ela possui um limite máximo, que é denominada força de atrito estático máximo, conforme demonstrado nessa expressão aqui. μ estático vezes a normal. O que é esse μ? O μ é o coeficiente de atrito, varia de acordo com a rugosidade da face do corpo, que está apoiada na superfície, e com a superfície de contato. Quanto mais áspera for a superfície, maior vai ser esse coeficiente. Nesse bloco aqui, nós temos a força-peso, a força normal, a minha força aplicada e a força de atrito puxando o bloco para trás. Nada aqui está se movendo ainda. Já a força de atrito cinético ou dinâmico é aquela que, após vencer o atrito estático, quando o corpo começa a se mover através da ação
de movimento resultante da minha força. Imagine que o corpo, como por exemplo aquele baú, está recebendo uma força F exercida por suas mãos. Se ele entra em movimento, significa que você exerceu uma força sobre ele maior do que o atrito estático. Então, a gente diz que agora eu venci o atrito estático e agora o atrito se torna cinético. Esse atrito cinético vai ser menor. Ele é dado por μ cinético vezes A normal. Também esse coeficiente vai depender da superfície de contato. Agora, a gente tem o mesmo bloco e aqui um vetor velocidade surgiu, significa que agora o bloco vai estar em movimento. Bom, gente, como exemplo da força de atrito, nós temos a seguinte situação. Um bloco de madeira com a massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Se o coeficiente de atrito estático é 0,6, calcule o valor da força necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Vejam, alguns exercícios vocês vão ver muito essa palavra iminência. Significa que ele está tendendo a entrar em movimento logo em seguida. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sabendo que o bloco entra em iminência do movimento quando a minha força é suficiente para vencer o atrito estático, ou seja, quando o atrito estático for máximo. Então, ele atinge o seu máximo e logo em seguida a minha força é capaz de colocá-lo em movimento. Os dados estão aqui: massa 10 kg, μ estático 0,6, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O bloco entra na iminência do movimento quando a minha força F for igual à força de atrito estático. Então, aqui eu vou ter que F, que é a força que eu estou aplicando, tem que ser igual à força de atrito estático. μ estático vezes a normal. Quem vai ser a normal? A normal vai ser perpendicular à superfície de apoio e a força peso será aqui para baixo. Normal igual ao peso, eu vou ter μ estático vezes a normal. No lugar da normal, eu substituo a fórmula do peso, que é massa vezes a gravidade. Portanto, μ 0,6, massa 10, gravidade 10. 0,6 vezes 10 vai dar 6, vezes 10 vai dar 60. E isso aqui vai ser a resposta dessa questão. Bom, gente, forças de resistência do ar, para a gente fechar os tipos de forças, se um corpo se movimenta através de um fluido, um gás, ou um líquido, um vapor, vai surgir uma força que se opõe a esse movimento. Então, aqui no caso do ar, essa força é chamada de força de resistência do ar. Tem aqui um paraquedista, né, para explicar esse tipo de força, nada melhor do que esse exemplo. Ela é dada como por uma constante K vezes a velocidade ao quadrado, certo? Essa constante depende da forma do corpo que está em movimento. Olha, vejam, se o paraquedista cai em pé, ele vai ter uma constante diferente. Se ele está deitado, vai ter uma força de resistência diferente. Quanto maior essa área de contato, maior vai ser essa constante. Num paraquedista, nós vamos ter os casos a se explicar. No início da queda, quando a velocidade vertical é nula, a força resultante sobre o corpo também vai ser nula, ou seja, ele vai tender a se jogar. No momento que ele se joga, ele está iniciando, a velocidade dele ainda é zero. Porém, vai agir apenas uma força, que é a força-peso. É o que vai fazer com que ele acelere para baixo. A partir daí, como o peso é maior do que a força de resistência, ele cai acelerando, né? E vai aumentando a sua velocidade, porque a aceleração está aumentando a velocidade desse corpo. Então, ele vai caindo cada vez mais com a velocidade maior. Vai assim, então, provocando um aumento dessa força resultante. Olha, vejam, ela depende da velocidade do corpo. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser essa força de resistência. Em um segundo momento, a gente vai ter aqui uma velocidade maior, a força está maior, né, a de resistência,
E aqui, no terceiro momento, também, à medida que a velocidade vai aumentando mais, a resistência também aumenta. Chega um momento que a velocidade aumenta em tal ponto que a força de resistência também aumentará, igualando ao peso. Então, neste caso aqui, eles vão entrar em equilíbrio. A força de resistência vai ser igual ao peso, a velocidade então fica constante. A força resultante sobre a pessoa é nula, certo? Porque a velocidade vai ficar constante, ou seja, tem um momento que é como se não atuasse a aceleração da gravidade. A velocidade vertical, nesse instante, é chamada de velocidade terminal ou velocidade limite, que permanece a mesma até ele abrir o paraquedas. Então, essa é a primeira velocidade limite, tem um valor de 200 km por hora. Ao abrir o paraquedas, a área de contato com o ar vai aumentar. Ou vejam, quanto maior a área de contato com o ar, maior vai ser a resistência do ar. É o exemplo da gente pegar um papel amassado e uma folha de papel aberta e soltar. O ar, ele vai resistir mais a quem? A folha aberta, né? A superfície de contato da folha na horizontal vai ser maior do que a folha amassada. Neste caso, a área vai aumentar, a força de resistência aumenta e vai ficar maior do que o peso. Então, ó, vejam, no momento que ele abre o paraquedas, a força de resistência vai puxar um pouquinho a pessoa para cima. Como a força de resistência é maior do que o peso, ele vai desacelerando, certo? Diminuindo até que novamente elas se igualem, ok? Então, é nesse ponto que o paraquedista começa a cair novamente, com uma nova velocidade constante, menor que a anterior. Então, quando a gente abre o paraquedas, está aumentando a resistência do ar e vai diminuir o impacto com que ele vai chegar lá embaixo. Neste caso aqui, por último, a força resultante vai ser nula, né? Vai chegar um ponto em que a resistência vai ser novamente igual ao peso e ele vai descer com a velocidade constante e menor. Bom, a gente vai ter um exemplo aqui. Tem uma região em que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente está supondo, né? Tem uma bolinha de massa 0,36 kg ou 360 gramas. Ela é abandonada de uma grande altura, sabendo que a força de resistência do ar vale 0,4 vezes v ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades, que é o Sistema Internacional. A força vai ter que ser dada em newtons, a velocidade em metros por segundo. Ele quer que calcule a máxima velocidade atingida pela bolinha. A partir do instante em que a força de resistência for igual ao peso, a resultante na bolinha é nula, então ela vai descer com velocidade constante. O que a gente vai ter? Então, neste caso aqui, vamos considerar apenas no ponto em que a força de resistência vai se igualar ao peso. O momento em que a força de resistência vai aumentando até chegar a igualar o peso. E depois, o momento em que ela aumenta, depois o momento do paraquedista, né? Que ele abre, vai diminuindo a força de resistência e diminuindo a velocidade. Bom, neste caso aqui a gente vai ter o seguinte. Se a força de resistência é igual ao peso, quem é o peso? Massa vezes gravidade. Quem é a força de resistência? Ele deu aqui, 0,4 v quadrado. Então, eu substituo aqui na fórmula, 0,4v quadrado vai ser igual a quem? M vezes G. Quem é a massa da bolinha? 0,36 vezes a gravidade que a gente arredondou para 10. Vai dar 3,6, né? 3,6 dividido por 0,4 vai dar 9. Então, quando eu extrair a raiz desse v quadrado, vai dar 3 metros por segundo. Beleza? Como a gente pode ver. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Não chorem, nós vamos ter mais vídeos posteriormente.
para resoluções de questões. Essas questões aqui foram apenas exemplos de como calcular cada uma dessas forças. Obrigada a todos e até a próxima videoaula.